Muito bem, voltando com mais um boletim sobre direitos do consumidor aqui no Jornalismo Verdade. Eu, Alex Hurtado, sou ao lado do Dr. Kleber, especialista em direitos do consumidor aqui no município de Araucária. No último VT, o Dr. Kleber deu algumas informações a respeito de valores e preços, de como o consumidor pode requerer ali descontos caso tenha sido anunciado e não tenha sido praticado. Mas, Dr. Kleber, o senhor me chamou a atenção sobre a questão da precificação. Então, antes de mais nada, muito bom dia. Precificação deve ser clara, ou seja, o cliente tem que entrar na loja, no supermercado, no comércio e os preços devem estar nas gôndolas, nas prateleiras? Deve, isso é uma obrigação do lojista, né? E um direito do consumidor ter ali a informação sobre o preço do produto, né? Importante destacar que o preço tem que estar abaixo, né, ou visivelmente ali junto, anexado ao produto, ou seja, não adianta o produto estar aqui do lado esquerdo e o preço lá do outro lado, né? Não é isso, tem que estar junto. Caso não esteja, é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, essa questão de precificação ou diferenciação ali de preços. Às vezes é um produto que está descrito ali e o produto que está sendo vendido é outro. Dr. Kleber, é muito comum, infelizmente, isso não é uma questão que envolve apenas a Araucária, isso envolve, acho que o Brasil inteiro. Às vezes você vai num shopping, por exemplo, né, e você encontra diversas lojas e muitas delas com as peças de roupas ali colocadas, né, e com aquela pegadinha, né, R$ 9,90 bem grandão e o parcelamento bem pequenininho ao lado, que é para atrair o consumidor para dentro da loja. Isso é lícito dessa forma, dessa maneira que acaba sendo, no meu ponto de vista, quase que uma enganação para o consumidor. Eu estou errado ou pode acontecer dessa forma? Não, isso é uma prática abusiva, né? O valor total do produto tem que estar em destaque, né? O valor do parcelamento, o valor dos juros tem que estar informado para o consumidor, da mesma forma que o valor ali, o desconto, né? Geralmente eles colocam o valor, a parcela, às vezes, que é um valor menor, em destaque e o valor total fica em segundo plano, né? É ao contrário, né? Essa prática é abusiva, inclusive acontece muito em lojas, igual você falou, em shoppings, de não ter o preço também, né? Isso também é uma tática de venda que a gente considera abusiva, né? Porque daí o consumidor ele tem que ter esse contato com o preço de forma imediata. Chegou, olhou na vitrine, tem que estar o preço. Não precisar adentrar na loja para pedir a informação, né? Isso são táticas de vendas que é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. O Dr. Kleber pegou uma situação enquanto era diretor do Procon, dentro do supermercado em Araucária, bastante peculiar. Uma denúncia onde havia ali o preço de uma bolacha X, né, anunciada com um determinado valor. Na hora que a cliente foi comprar a bolacha e foi passar no caixa, era outro valor. E aí tentaram justificar, não, só desse sabor que estava na oferta. Mas na propaganda, no cartaz, não estava essa discriminação. Isso, na propaganda, na oferta, estava de forma genérica, né? Bolacha, marca tal, em tal valor, tal promoção. E ela pegou determinado sabor, chegou no caixa, não teve esse desconto concedido, né? É uma prática abusiva, tem que estar, se foi feita a oferta, tem que ser cumprida. O que o fornecedor deveria ter feito é colocado o sabor, né, da bolacha em destaque também, né? Aí ele poderia ter barrado essa aquisição da consumidor. Mas nesse caso específico não tinha, estava a oferta de forma genérica, teve que cumprir a oferta de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, não adianta falar da marca do produto e dar o desconto e não especificar o sabor A, B ou C ou o tamanho A, B ou C, tem que estar claro. Se não tiver claro, é uma infração. Mas, doutor Kleber, eu faço uma pergunta para o senhor. O Código do Consumidor tem mais de 20 ou 25 anos, não é isso? Isso mesmo. Já não era tempo dos empresários, dos empreendedores, a gente vê tantas redes de supermercados, por exemplo, tão antigas, ainda caindo no mesmo erro. O que o senhor atribui isso? Na verdade, sim, a gente sempre recomenda, inclusive colocávamos, né, à disposição dos lojistas, dos empresários, dos fornecedores, a consulta prévia ao Procon, né? Na época estávamos lá, para a gente poder alinhar essas situações e não ter esse prejuízo para o consumidor, mas eu acredito assim que as empresas têm que investir na questão de compliance, né, voltado ao consumo mesmo. Então daí você vai melhorar a precificação, a oferta, né, a cobrança, o tratamento com o consumidor, né, muito desrespeito nas relações de consumo com o consumidor. É aquela situação, por exemplo, na hora de vender, faz tudo, né, agrada o consumidor de várias maneiras, mas o pós-venda não é a mesma coisa. Aparecem problemas, não querem atender. Então, os empresários, os fornecedores teriam que investir nesse compliance de consumo.
Perfeito. Importante lembrar que o Dr. Kleber ele é ex-diretor do PROCON aqui de Araucária, mas é especialista em direito do consumidor, faz parte da comissão da OAB de Direitos do Consumidor aqui de Araucária, continua conosco aqui prestando esse serviço de utilidade pública que é importantíssimo para o araucariense. E quando a gente coloca aqui embaixo o endereço do PROCON, é um serviço de cidadania, até mesmo porque não adianta a gente falar sobre direitos do consumidor e não dar o caminho das pedras. Dr. Kleber, o PROCON continua ali na rodovia do Xisto. Qual o horário de atendimento? Se eu, enquanto consumidor, eu me sinto afetado numa relação de consumo, eu devo procurar? Deve procurar o PROCON, fica lá localizado na marginal da rodovia do Xisto, número 5.815, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Muito obrigado. Alex Furtado com o Dr. Kleber, falando sobre direitos do consumidor aqui para o portal Jornalismo Verdade, sempre de olho na notícia.